Bom, gente, o Alex, né, o Alexandre Pires, hoje não está aqui com a gente. Vocês sabem que ele é o sócio fundador da CG Home Care, porque ele está viajando. Mas ele, claro, gravou, né, o assunto de hoje, que na verdade são os curativos diários, como a gente ter segurança para fazê-los. Então, bom dia, Alex. Oi, Regina. Pois é, o tema de hoje, ele é muito interessante e muito importante, porque eu vou falar sobre a dica de como fazer aquele curativo pequeno em casa, tá? Importante, eu não estou falando aqui daquele curativo do corte que precisou levar ponto, que isso daí realmente precisa ser feito no ambiente hospitalar, com uma equipe especializada e depois ser mantido justamente por uma equipe de home care, né? Dependendo do tamanho do curativo. E isso vale mesmo para aqueles curativos de úlcera de pressão, por exemplo, aquelas escaras, como é conhecido por aí. Então, esses curativos precisam de uma equipe especializada de atenção domiciliar, uma enfermeira que vai avaliar e fazer esse curativo. Mas aquele curativo que a gente fez o pequeno corte que não precisa, ou então a gente esfolou o joelho, isso acontece no dia a dia com as crianças, então a gente precisa ter um kit básico em casa. O que é esse kit básico em casa? A gente precisa ter sempre uma gaze estéreo, então um pacotinho de gás estéreo, aquele frasquinho, mas não aquele frasco grande de soro fisiológico 0,9%, compra sempre o pequeno, porque depois de aberto ele tem uma validade de apenas 24 horas. Então a gente usa, limpa e joga fora. Então é importante ter uns 2 ou 3 frasquinhos para o início do curativo e também aquela fita micropore, ou então para quem tem alergia, a fita Medipore. E isso é bem importante. Bom, para começar a fazer esse curativo, a gente precisa higienizar bem as mãos e também o ambiente. Então fica essa dica porque é super importante. Depois da gente ter o ambiente limpo, higienizado, aí tu passa o álcool 70% em cima da pia, faz a higienização, deixa a gaze aberta ali já, né, prontinha para uso, e a gente já com soro fisiológico. A gente vai passar o soro fisiológico em abundância naquele curativo. Daí depois a gente vai utilizar a gaze estéreo para limpar as bordas desse curativo, né, e secá-lo. Depois disso, a gente já vai passar para a parte de fechamento desse curativo, que é secar essas bordas, depois de umedecer bem, a gente vai secar essas bordas, colocar daí a gaze já mais fechadinha ali para poder aplicar o curativo e na sequência a gente vai fechar esse curativo com o Medipore ou então com o Micropore, tá? E isso tudo, gente, não precisa ter produtos que vão irritar. Às vezes a pessoa quer utilizar água oxigenada. Gente, isso a gente não utiliza mais e estou falando isso pelas enfermeiras da ACG Home Care que realmente estão lá e fazem curativo diário. A gente não usa porque aquilo ali faz com que a cicatrização não ocorra. Então evite também a água do chuveiro, evite também aquela água da torneira, porque pode conter muito cloro, o que vai irritar, tá? Então na hora da gente aplicar essa gaze, a gente não pode fazer uma pressão excessiva, então a gente deixa com que respire, a gente coloca a gaze estéril ali fechadinha, coloca o micropore, a fita adesiva em volta e também às vezes a gente pode cobrir todo esse curativo com o micropore. A gente vai estar com um ambiente seguro, com o soro fisiológico que vai ajudar nessa cicatrização e a gente vai ter também um curativo respirando e com certeza a gente vai ter uma cicatrização mais eficaz desse curativo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e lembrem sempre, curativo de grande porte é lá com uma empresa de atenção domiciliar, com uma enfermeira que vai saber fazer aquele curativo. E curativos pequenos, foi essa a dica que eu trouxe. Até o próximo programa. Bem importantes as dicas. Obrigada, viu, Alex?